você deve atentar para alguns sinais, na sua vida, na sua casa, na sua família. Você deve observar e ver se não há uma maldição na tua casa, se não existe uma maldição. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero mostrar que a maldição, ela hereditária, ela pode ter entrado numa terceira, numa quarta geração da nossa família, e aquele mesmo problema que ceifou aquelas 3 ou 4 gerações está agora atuando nessa geração, seja no filho, seja no neto. E como que eu posso quebrar essa maldição? Você não consegue trazer seu familiar à força, então você tem que vir buscar santificar a sua vida, pedir àquele que se fez maldito nessa terra, tomando a nossa maldição, para quebrar essa maldição. Só tem um que pode quebrar essa maldição, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele se fez maldito. Ele se fez maldito. Ele pegou toda a maldição do mundo. Para quê? Para que nós não viéssemos ser mais apanhados por maldições. Mas se ele fez isso, por que algumas pessoas carregam maldições hereditárias ainda? Porque não acreditaram, não creram no Senhor Jesus. Porque quando eu creio, eu aceito Jesus, então eu quebro essa maldição, eu passo a viver essa vida com Deus. Eu não sei se os mais jovens não vão lembrar, mas se você fez a faculdade, lá no Enem tem essa pergunta, né? Você lembra do presidente Getúlio Vargas? O presidente Getúlio Vargas, ele, no auge da sua carreira política, ele, vendo tudo acontecer, a opressão que veio sobre ele, não resistindo, ele veio a tirar a própria vida, dando um tiro na cabeça. Isso foi lá no ano de Getúlio Vargas, ele tirou a vida em 1954. E essa maldição não ficou só ali. O filho dele também, o filho de Getúlio Vargas, também cometeu o suicídio. Então veja só, olha o que é uma maldição hereditária. O pai, o presidente do Brasil, tira a própria vida. Passado um tempo, o filho dele agora também tira a própria vida, comete um suicídio. Mas, como se não bastasse agora, o neto, o filho do filho de Getúlio Vargas, também comete um suicídio aos 61 anos em Porto Alegre. O neto de Getúlio Vargas tira a própria vida da mesma forma. É coincidência? Não. Isso é um espírito hereditário. Isso é um demônio. Isso é um espírito maligno que lá entrou no primeiro, tirou a própria vida, depois tirou a vida do filho, depois tirou a vida do neto. E se essa família não buscar aquele que se fez maldito para quebrar essa maldição, outros terão o mesmo rumo. É aquela pessoa que na família dela tem um vício. A bebida matou um, matou o avô, matou o pai, matou o filho, agora está matando o neto. É o câncer que matou o bisavô, o avô, o pai, o filho, e agora está indo o neto. Isso é maldição hereditária. Ninguém consegue quebrar essa maldição senão o próprio Senhor Jesus. Ela só pode ser quebrada através de uma entrega, de uma renúncia. Você que está buscando a Deus, você pode quebrar essa maldição na tua casa. Observe e veja qual é o problema que a família tem. Poxa, qual que é o problema da nossa família? É esse aqui é o vício? Então veja que é o vício que a gente tem na família.
Então o que eu preciso? Deus, quebra essa maldição, que ela pare aqui agora. A partir de hoje, as próximas gerações que virão na minha casa, eles não terão mais essa maldição. E você busca, e você coloca Deus em primeiro lugar. Não tem como você trazer o seu familiar à força. Não tem como você convencer uma pessoa. A pessoa, quando ela diz que vai tirar a vida, ela tira a vida e pronto. Mas não é ela, é uma maldição. Provavelmente alguém naquela família também já tirou a vida, como aconteceu na família de Getúlio Vargas. Ele tirou, o filho tirou a vida, o neto tira a vida. Isso não é normal. É só raciocinar, é só ser um pouquinho só de raciocínio. Peraí, não pode, isso não pode ser normal. Não pode ser normal, como é que pode? Os três morreram do mesmo jeito. Às vezes é um acidente. Poxa, aquela família só morre de acidente. Já viu aquela família? Toda aquela família só morreu de acidente. Aquela família, todo mundo só morre afogado. Pode ver. O que é isso? Uma maldição hereditária. E se não tiver ninguém nessa casa para buscar o Senhor Jesus, para receber Ele como seu Salvador, essa maldição continua. E tem muitas pessoas que já aceitaram Jesus, mas não sabendo disso, não conseguem quebrar essa maldição. Deus, eu te sirvo, e essa maldição tem que ser quebrada na minha família. Essa maldição que foi lançada talvez por palavras, talvez por uma magia negra, por uma macumba, lá nas primeiras gerações, você pode, no nome de Jesus, pedir: Deus, quebra essa maldição. Numa reunião como essa, aquela pessoa que não tem sucesso na vida sentimental, nada para ela não, é como disse, tem o dedo podre para escolher a pessoa, mas não é. Para analisar, se não é do teu lado, é do lado da pessoa. Esse mal tem que ser quebrado. Como que eu quebro? Aceitando Jesus na minha vida, dizendo: Senhor, essa maldição eu não aceito mais na minha vida. O Senhor já se fez maldito por mim lá na cruz do Calvário. Então quebra essa maldição, quebra essa doença, quebra essa enfermidade, quebra esse vício, quebra essa depressão, esse desejo de suicídio. Uma pessoa, quando diz que vai tirar a vida, em pouco tempo ela vai cumprir aquilo, se não for quebrada essa maldição. Você está entendendo, Senhor? Olha o que diz em Gálatas. Como que eu quebro a maldição? Está aqui, ó. Cristo, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da onde? Da maldição. Nós éramos malditos. Nós fomos pessoas amaldiçoadas lá fora do mundo. Mas quando nós aceitamos Jesus, Jesus tirou essa maldição de nós. O Senhor Jesus tirou a maldição do vício. Talvez era para termos uma maldição de vício, morrer no vício, morrer nas drogas, morrer na bebida. Mas fomos lá, aceitamos Jesus, Jesus tirou aquela maldição. Hoje a pessoa não pode nem ver bebida. Por quê? Porque ela foi livre daquela maldição. Aquela maldição chegou até ali, mas aquela pessoa aceitou Jesus. E porque ela aceitou, ou porque alguém naquela casa aceitou, alguém orou, e Deus veio e quebrou aquela maldição, libertou aquela pessoa. Por que é importante você vir à igreja? Por que a quinta-feira? Por que a quinta-feira é tão importante? Ela é tão importante quanto a domingo, ao sábado. Por quê? Porque quinta-feira é o dia de quebrar a maldição hereditária.